Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Andréia. Boa tarde, meu nome é Eduarda. A gente vai falar um pouquinho para vocês hoje da nossa experiência sendo mulheres na gestão de oficina, né? Os principais desafios que a gente encontrou ao longo desses 3 anos que a gente entrou para esse mercado, né? E como a gente vem lidando com isso, né? E aí, acho que você... Hoje nós somos responsáveis, eu e a Eduarda, pela gestão direta dessas 2 empresas, a Sena Pneus e a Âncora Autopeças. As 2 ficam em Paracatu, Minas Gerais, né? Eu sou a Andréia, ela é a Eduarda. A Sena foi a empresa que surgiu primeiro na nossa vida, digamos assim. Opa, como é que volta? Então, a Sena Pneus foi a empresa que primeiro surgiu na nossa vida. Eu vou começar falando um pouquinho aqui para vocês da minha parte da história, da minha versão, e aí depois a Eduarda complementa. Há quase 3 anos atrás, num churrasco, num final de semana, o meu irmão, que é o marido da Eduarda, recebeu uma oferta para adquirir a Sena. A Sena já era uma empresa com mais de 20 anos de mercado em Paracatu, e o proprietário estava querendo mudar de ramo, estava querendo se desfazer do negócio. E fez a oferta para ele para assumir a empresa. E eu meio que no rompante ali, falei para ele, ué, vamos embora, eu vou junto com você. Mas assim, não foi no rompante. Eu sou mãe de 2 filhos, né? O meu filho mais velho tem hoje 30 anos e ele abandonou o 6º semestre de psicologia para se tornar mecânico. Num primeiro momento, eu vou confessar para vocês, não foi fácil, né, como mãe, porque a gente bem sabe, e vocês que trabalham nesse mercado, né, vocês sabem que é um mercado descriminalizado. E os profissionais técnicos, principalmente. Então, quando surgiu a oportunidade da Sena na minha vida, o meu primeiro impulso foi como mãe. Falei, cara, já que meu filho tá, eu vou lá, vou tentar preparar o terreno para ele. Porque eu vinha acompanhando o sofrimento dele como mecânico, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ter um projeto de carreira, né? Então, no primeiro momento, eu vou confessar para vocês. Eu quis comprar a Sena com meu irmão para poder dar a Sena para o meu filho. Né? Então, assim, mas as coisas foram acontecendo para mim, e eu acho que para a Eduarda também, aí vou deixar ela falar um pouquinho, Eduarda, do seu ponto de vista, né? Como que a Sena apareceu na sua vida? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a Lynx aí pelo convite para falar desse tema. E assim, surgiu na nossa vida bem despretensioso. A gente estava numa reunião em família, como ela falou, veio essa oportunidade. A empresa, ela já existia há mais de 20 anos, ela foi fundada em 2000, era uma empresa do meu tio, e a gente, num churrasco de família, ele nos ofereceu comprar a empresa. No início a gente achou meio loucura, não, mas depois que a gente parou para pensar bem, a princípio eu e meu esposo não estavam morando em Minas, que é Paracatu, que é a cidade que a gente mora e que fica as empresas. A gente morava em Petrolina, no Pernambuco, e a gente sonhava em voltar para a nossa cidade natal, que é Paracatu. Então a gente falou, não somos da área, né? Eu sou formada em engenharia civil e estou concluindo agora administração. E a gente não era da área de oficina, não conhecemos nada sobre oficinas. Meu esposo era da área imobiliária, mas a gente conheceu um pouquinho sobre gestão.
Então a gente pensou, por que não comprar, né? E a gente fazer essa parceria com alguém que a gente, da nossa confiança, que foi a minha cunhada, né? A irmã do meu marido. Então a gente resolveu assumir a empresa. Pois é. E aí, nessa jornada, agora a gente, graças a Deus, quando a gente adquiriu a Sena, ela era essa primeira empresa da foto aqui. Então, vocês podem observar aqui que ela realmente estava num momento bem complicado. Apesar de ser uma empresa com um score de 100%, de ter uma carteira de clientes maravilhosa que a gente comprou, uma carteira de fornecedores também excelente, um nome no mercado show assim, para a relação de mercado com o fornecedor, mas era uma empresa que estava perto da falência, por vários motivos, que eu acho que não vem ao caso aqui. Então, era essa empresa aqui, né? A fachada aquela ali, o pátio era esse aqui, com esse movimento, parecia meio que uma empresa abandonada. A gente ficou meio assustado num primeiro momento, quando a gente foi conhecer. Porque, na verdade, a gente comprou a Sena, eu particularmente, sem conhecer a Sena fisicamente. A gente foi tentando conhecer os números, levantando números, mas eu não conhecia pessoalmente. A Eduarda e o meu irmão já conheciam, porque era da família dela e tal. Mas, enfim, quando a gente adquiriu a Sena, ela estava aí nesse momento difícil. E muitas pessoas, inclusive do mercado lá em Paracatu, vieram conversar com a gente, dizer, olha, vocês estão malucos, essa empresa está falindo, né? Já foi ofertada para várias outras empresas aqui da região e o pessoal não quis adquirir. Enfim, mas eu sou formada em Ciências Contábeis e tenho uma pós-graduação em Planejamento e Gestão Empresarial e em Gestão de Pessoas. Eu tenho 30 anos de experiência e desses 30 anos, 20 como gestora na área de saúde. Eu trabalhei a vida toda em hospitais. Mas, assim, eu acho que isso também já é uma oportunidade para, principalmente, as mulheres que estão aqui nos ouvindo, entender que, antes de ser mulher, antes de ter esse gênero, eu sou um ser humano competente, que estudei e me preparei. Não conheço de oficinas, tá? Continuo não entendendo de carros. E, na boa, eu acho que eu não preciso entender de carros para tocar uma empresa como essa aqui, né? Eu acho que, assim, eu e a Eduarda, né, Duda, a gente definiu muito bem o nosso papel nessa gestão. Então, desde sempre, nunca foi nossa pretensão entender de carro, entender de bateria, de rolar. Não, gente, não tem nada disso, tá? O estoque da empresa para a gente, né, Duda, é uma coisa muito complicada, inclusive, e que a gente está aprendendo ao longo desses 3 anos. Mas, assim, com a minha experiência, eu entendo de gestão. Então, entendendo de gestão, quando a gente analisou os números, a gente viu que os números eram diferentes do que a fachada mostrava para a gente. Então, isso acabou dando um impulso para a gente assumir, né? Para a gente, junto com os nossos maridos, assumirem. E a gente montou uma parceria muito boa. Nós somos 4 pessoas, né? Eu e meu marido, a Eduarda e meu irmão. E a gente conseguiu, nessa parceria, cada um ocupar o lugar que lhe compete, né? Então, a gente tem o Hugo, que é o meu irmão, que é o cara do comercial. Ele é a cara da empresa, é ele que capta clientes, que capta fornecedores, que faz essa negociação. A gente tem o meu marido, que é o Calabró. Ele é o cara da operação. Então, ele cuida de toda a parte da estrutura física, de aquisição de equipamentos, manutenção de equipamentos, dá um apoio ali no pátio da oficina, né? Eu e a Eduarda somos responsáveis pela gestão da empresa.
Então, somos nós, inclusive, que lidamos diariamente com a equipe da Lynx, que está com a gente já há mais de um ano, né, Duda? Isso. Então, assim, e a gente conseguiu que cada um ocupasse o seu lugar respeitando o espaço do outro. E como mulher, né, já que o assunto é empoderamento feminino, a gente trouxe um olhar para a empresa que eu acho que era o olhar da mãe que quis comprar uma oficina para dar de presente para o filho, que no final das contas, tá, meu filho não quis a oficina. Meu filho não quis ir trabalhar com a gente, ele até tentou por algum tempo, mas não deu certo, e eu respeito, porque eu acho que tem que crescer mesmo. Ele continua na área, mas não com a gente, em outra cidade, e assim, mas o fato dele não querer não me impediu de continuar, né? Então, assim, eu acho que a gente trouxe como mulher, né, Duda, para a cena, um olhar de cuidado, um olhar de... Quando a gente pegou a cena, tinha muitas irregularidades com a questão de pessoal, com a questão tributária. Pegamos várias áreas fragilizadas em questão, principalmente da equipe. Era uma equipe desmotivada, sem direcionamento, uma equipe que assim, a gente foi acompanhando no início, olhando as brechas que a gente tinha que atingir de forma mais rápida, porque, na verdade, a empresa estava com problemas em vários departamentos, vamos dizer, no fiscal, irregularidade com a folha de pagamento, muitos pagamentos, às vezes, sendo feitos por fora. Então, a gente foi observando e planejando uma melhoria para cada setor. Estamos fazendo isso até hoje, né? Porque não é fácil, é desafiador e não dá para fazer de uma vez só. Então, as primeiras coisas que a gente foi melhorando, a gente já foi vendo um retorno absurdo pelos números. Então, o primeiro momento, melhoramos para os funcionários em questão de regularizar tudo, aumentamos a equipe para atender melhor os clientes. A gente via que chegava clientes que às vezes não eram bem atendidos por falta de mão de obra também. Melhoramos, demos metas para eles, então fizemos um programa mesmo de desenvolvimento de processos, de metas, de planejamento, e isso, com a satisfação primeiro da nossa equipe, a gente conseguiu transformar em vendas, a gente conseguiu ter vendas concretas com essas melhorias. E nos números a gente pôde observar o nosso crescimento. Então, o que a gente entende que hoje a gente conseguiu, né, com todas essas mudanças que a gente fez, o que a gente entende que hoje a gente faz diferente da maioria das oficinas? Porque, sim, a gente ainda esse mercado ele ainda é um mercado irregular, ele ainda é um mercado que não valoriza de forma adequada os profissionais, principalmente quando se trata de mecânicos, né? Ainda é um mercado que tem muita questão, que não valoriza a questão trabalhista. A maioria das oficinas, na verdade, hoje, infelizmente, ainda existe bastante isso, foram criadas a partir de um mecânico, alguém muito técnico que gostava do que fazia como mecânico e ganhava dinheiro com aquilo e resolveu montar uma empresa. Então, são empresas familiares focadas na questão técnica. São empresas grandes, porque é uma área muito boa. O Brasil tem uma frota gigantesca, né? E é uma frota que vem envelhecendo ao longo dos anos aí, porque hoje em dia a gente sabe que comprar um carro novo não é para qualquer um. Então, manutenção veicular é um mercado muito bom, é um mercado em ascensão. Mas o que existe ainda, o que a gente percebe ainda, é uma falta de profissionalização da gestão desse mercado, infelizmente, né? E isso acontece na área da mecânica e acontece em várias outras áreas, onde o sonho da empresa nasceu de uma competência técnica, né? Então, assim, muitas pessoas são excelentes profissionais técnicos, mas não
conseguem fazer a gestão da empresa ou muitas vezes não dão importância. Então, ainda é um mercado informal, né? E assim, quando a gente pegou a Sena, tinha muita informalidade. A gente tinha funcionários lá que não recebia o mínimo na carteira e todo o restante da comissão, da produtividade, era por fora, né? Eram profissionais que não tinham, e ainda o perfil profissional, ainda tem algumas pessoas que não têm o conhecimento mínimo do que é direito, do que lhe é devido. E desde o início, quando a gente assumiu a gestão da Sena, foi um sonho que eu acho que é um sonho que nós 4 partilhamos, é que a gente queria que aquela empresa crescesse, mas a gente queria que as pessoas que trabalhassem com a gente crescessem junto com a gente. Então, a gente regularizou tudo. Hoje não tem nenhum funcionário, a gente tem 24 funcionários hoje. Essa faixa, Quando a gente assumiu eram 7, 8 funcionários. Hoje nós temos 24 funcionários. Quando a gente assumiu a empresa, nós tínhamos 6 elevadores, hoje nós temos 10, né? E não temos mais, porque não temos espaço, tá? A gente não consegue atender hoje a demanda que a gente tem muita demanda reprimida e a gente, infelizmente, tem que dispensar serviço. 60% da nossa receita hoje é de frota. Na cidade que a gente reside, lá em Paracatu, existe uma frota grande de carros locados, porque lá tem mineradora, é forte no agro. Então, a gente adquiriu um perfil de atendimento de agilidade. Então, hoje nós entregamos qualidade e agilidade. Nós temos uma equipe fidelizada, então nós conseguimos fazer um trabalho de fidelização da nossa equipe, né? E aí, o que a gente entende, então, que a gente faz diferente da maioria das pessoas que atuam no mercado? A gente faz gestão estratégica, porque a gente foca em pessoas e em processos. Porque é o que eu disse, a minha experiência na área de saúde, mas é na área de gestão. E gestão nada mais é do que pessoas e processos. Então, quando a gente entende que a empresa ela não funciona sem as pessoas e que sem processos as pessoas não conseguem executar o seu trabalho, quando a gente foca nisso, aí eu acho que a gente consegue fechar as contas. Então, a gente faz gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de processos. Nós melhoramos o nosso controle, porque quando a gente assumiu, não existia um controle de balcão, de papel. Não existia. Apesar da empresa ter um sistema de gestão, ele não era utilizado para fazer o controle efetivo das finanças, do estoque. Então, hoje a gente melhorou, né, essa parte de gestão e a gente investe continuamente em processos de melhoria. Falar que algo que me marca muito assim nesses 3 anos que a gente está na empresa é de quando a gente foi comprar a empresa, como vocês viram na foto, era uma empresa que não tinha movimento, a rua era vazia, você tinha local para você estacionar onde você quisesse. Hoje eu passo por lá e é muito satisfatório ver que não temos lugar mal para estacionar. A gente, como a Andréia falou, tem vezes que a gente tem que dispensar serviço porque naquele dia a gente não consegue atender. Então, se a gente tivesse ainda um espaço maior, a gente conseguiria captar mais e mais clientes. Hoje a gente conseguiu fidelizar muitos clientes. Quando iniciamos lá, a maioria de nossos clientes, a nossa carteira era de clientes pessoa jurídica. Hoje a gente conseguiu também conquistar o cliente pessoa física. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Em questão de atendimento, em questão de qualidade do serviço. E a gente não para na busca de crescimento, na busca de conhecer novas tecnologias, integrar isso para trazer o melhor para o cliente. E a gente, inclusive, tem outros projetos por vir. Exatamente.
Então, assim, no primeiro ano, nós conseguimos triplicar o faturamento da empresa, tá? E a gente, ano passado, né? A gente vai fazer 4 anos de empresa agora no final do ano. Ano passado, a gente adquiriu a Âncora, né? A gente montou uma autopeças, porque quando a gente comprou a empresa, ela já ofertava os dois serviços. Ela tinha o serviço, a parte de oficina, e vendia peças. Mas a maioria das peças que eram vendidas eram para uso ali na oficina. Então, a gente percebeu que tinha o mercado, né? Que tinha mercado para autopeças, para expandir a questão de autopeças, e aí a gente adquiriu a franquia da Âncora. Em 2022, nós nos credenciamos à Bosch. Então, a gente faz parte do maior grupo de oficinas do mundo. Para a gente foi um ganho muito grande, porque reforçou toda essa vontade que a gente tinha de implantar processos de treinamento, de capacitação, de adquirir um sistema de gestão adequado para que a gente conseguisse colocar em prática os nossos projetos, e a Lynx entrou com a gente nessa parceria, né? Não foi o primeiro sistema, a Lynx é o terceiro sistema que a gente adota, justamente em busca dessa questão de melhoria, né? E a gente ainda tem trabalhado muito, tem muita coisa ainda para a gente implantar com a Lynx, né? Então, os nossos próximos passos que a gente está trabalhando pesado agora com a Lynx nesses últimos meses, a gente está implantando o BI para tomada de decisão baseada em dados. Porque, graças a Deus, nós crescemos mais do que a gente previa nesses primeiros 3 anos. E isso é bom porque, né, mostrou que a gente está no caminho certo, mas, ao mesmo tempo, também nos deixou uma certa fragilidade, porque a gente não teve tempo de organizar a casa, de arrumar os processos, né, para que fosse um crescimento ordenado. Você tem uma pergunta? Pode. Obrigada. A minha pergunta vocês saíram aliás, vocês têm o centro automotivo e agora adquiriram a rede Âncora, né? Que é autopeças, que é um pouco diferente, né? E uma pergunta que vem muito para a gente é a questão do marketplace. E como que vocês veem isso? Vocês implementaram isso? Vocês vão ter alguns próximos passos também para isso? O que vocês têm em mente? Sim, temos sim. Um dos nossos projetos futuros é o e-commerce, que na verdade nem está tão futuro, assim, está muito próximo. A gente já está, posso dizer, em fase quase final para lançar, né? A gente só está terminando de organizar o cadastro das peças para ficar tudo alinhado como tem que ser. As fotos, não é um trabalho fácil, né? Foi muito trabalhoso, mas eu sei que vai ser recompensador. Porque trabalhar dentro do e-commerce, a gente não passa a não ter mais barreiras em vendas, a gente não tem barreira de tempo, de horário, de localidade. Então, é isso que a gente quer trazer para o nosso cliente. Ele facilitar a vida dele, ele poder comprar de onde ele quiser, a hora que ele quiser. Então, esse é o nosso próximo passo. Até porque, hoje, pela nossa localidade, a gente não tem facilidade, né, agilidade na compra. A gente compra, mas recebe em 2 dias algumas peças, né? Então, hoje a gente tem 12 mil itens. É mais ou menos essa faixa. 12 mil itens em estoque. Então, a gente tem um estoque grande, né? Que para os grandes centros é até uma coisa inimaginável, né? Mas hoje a gente precisa manter. Porque, como eu falei no início, uma das grandes bandeiras que a gente tem hoje lá no nosso negócio é a agilidade. Além da qualidade, do bom atendimento que a gente preza, é a agilidade. Porque como a gente trabalha muito com frota, para eles é extremamente importante que seja ágil a solução do problema, porque a maioria dos carros são alugados e o tempo que perdem parados, né, perdem. E a gente tem trabalhado bastante nessa questão do estoque, porque
A maioria dos itens, quando a gente comprou a empresa, já tinha. Então, a gente está trabalhando agora na padronização da descrição desses itens para dar o próximo passo, que é o e-commerce. Tá? E, paralelo a isso, a gente está implantando o BI, que é o que vai trazer as informações gerenciais de forma ágil para que a gente consiga tomar decisões mais rápido, mais assertivas, e porque a gente também tem projeto de ampliação lá para a região. E sim, a gente é ambiciosa, a gente quer ser modelo de gestão no mercado de oficinas. Porque assim, ainda, né, por tudo que a gente falou aqui, e porque eu acho que a mãe também está falando aqui mais alto ainda, né? Que eu quero sim, já que esse é o sonho do meu filho, eu quero sim poder atuar de forma transformadora nesse mercado para que um dia ele possa exercer a profissão dele com orgulho. Quero sim. Eu sou mulher, né, gente? Sou mãe, não tem como ser diferente. Apesar de ter pouco tempo nessa área de oficinas, a gente não pensa pequeno, a gente não quer não quer ser mais um. Então, a gente quer buscar o melhor e crescer. Exatamente. E ser referência, não só na nossa cidade, mas em outros locais também. Exatamente. E aí aqui eu trouxe em fotos para vocês verem de onde a gente saiu e onde a gente está hoje, né? Então essa é a fachada antiga, a fachada atual. Essa é a parte lá dos consultores de vendas. Hoje esse é o nosso... Na verdade, isso aqui é a parte da frente. A gente já teve que montar elevadores aqui na frente porque lá atrás não cabe mais. Essa é a salinha de espera que a gente conseguiu adaptar lá. Tem muita coisa ainda para melhorar, gente. Muita coisa. Mas é que, assim, são poucos anos, né? São aí 3 anos e nós temos projetos de melhoria, mas é como eu falei, são muitas mudanças em pouco tempo e a gente está tendo que focar no que realmente é mais crítico nesse momento. Então, a gente investiu em tecnologia, a gente tentou melhorar a experiência não só o ambiente de trabalho dos colaboradores, mas também a experiência do nosso cliente. E sim, hoje em Paracatu, pode parecer pouco para quem é de grandes centros, mas hoje em Paracatu, para a gente é uma referência, né? Aí essa é a âncora, né, que é a loja Autopeças, que fica em frente à cena. Aí na âncora a gente já conseguiu botar com a nossa cara, porque foi uma empresa que a gente montou e tal, né? E isso aí, lá em cima era o pátio, e hoje é a nossa realidade, né, diária que a gente tem. A gente trabalha com uma frota muito suja, infelizmente, assim, né? Para a mulher, isso é um pouco mais... É porque, como eu falei, a gente atende muito os carros que atendem o agro, mineradora e tal. Então, assim, por mais que a gente tente, a gente não consegue manter o pátio limpo, né? O estoque era assim quando a gente assumiu. Hoje ele está assim, o estoque de pneus. E esse é o estoque que a gente tem, uma parte do estoque que a gente tem de peças. Aí o que a gente quis trazer aqui, né, nessa questão de empoderamento feminino é que, assim, a gente não acredita em caixinhas, né? Eu acho que a mulher, ela pode ocupar, meio piegas dizer isso aqui, mas ela pode ocupar o espaço que ela quiser. Né, dentro de uma oficina, dentro de uma auto center, dentro da sua casa, em qualquer lugar. Ela pode ser o que ela quiser. E eu acho que a gente precisa deixar de lado essa questão de que a gente mesmo, como mulher, a gente está sempre se cobrando que você precisa mostrar para as pessoas que você é capaz. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou capaz. Eu preciso acreditar na minha capacidade e eu preciso ir atrás dos meus sonhos. Então, se eu quero ser gestora numa oficina, eu vou ser. Se eu quiser ficar em casa criando os meus filhos, cuidando do meu marido, eu vou ser.
E eu acho que isso é empoderamento, sabe? Empoderamento é isso, é eu ocupar o lugar que eu quiser, fazendo o que eu quiser, sem ter que ficar provando nada para ninguém, né? Então, essa aqui é um pouco da nossa equipe. Hoje a gente tem mulher em quase todas as áreas da oficina. Em quase todas as áreas da nossa empresa. O único lugar que a gente não conseguiu ainda a mulher foi na mecânica. Mas é porque a gente não conseguiu mesmo, a gente tem procurado. E são excelentes profissionais. É bem isso que a Andrea falou. A mulher, ela pode estar onde ela quiser, fazendo o que ela quiser, né? E não é porque é mulher ou é homem, é por competência que as mulheres estão alcançando cada vez mais cargos mais altos e estão mostrando, né, por que elas veio, por que elas estão ali. E lá na nossa oficina temos várias mulheres trabalhando hoje com a gente. Existem os desafios, né, de estar numa gestão como mulher, assim como lá no início, quando eu fui escolher a minha faculdade, que foi engenharia civil. Muitos me questionaram, mas engenharia civil é um ambiente muito masculino. Não importa se é masculino, eu quero fazer, eu vou fazer e eu vou concluir. E é isso que a gente, todas as mulheres tem que pensar, se quiser, tem que fazer. E cada vez que a gente está alcançando novos cargos, está mostrando para que a gente vê, a gente se torna representatividade para outras mulheres criarem forças para poder coragem, força para poder também fazer o que elas bem entender. E só para finalizar, eu acho que assim, o que a gente sofre preconceito, né? Como qualquer mulher, né? Então, assim, não é desafio ser mulher nesse mercado, é desafio ser mulher na vida. Você sofre preconceito em casa, você sofre preconceito na rua, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver. Mas e daí? Eu não posso fazer diferente, né? Eu não vou deixar de ser mulher. Então, eu não posso ser medida, minha competência não pode ser medida por eu ser homem ou mulher, né? Então, o meu empoderamento, ele não pode ser só pelo fato de eu ser mulher. Porque eu sou mulher. Isso é uma coisa que não é uma opção, eu sou mulher. Né? Então, o que eu acho que empoderamento é posicionamento. Eu vou me posicionar na vida. E as pessoas vão ter que me respeitar pela minha posição. O meu marido vai me respeitar, o meu pai, o meu irmão, os meus amigos, qualquer homem, qualquer pessoa vai ter que me respeitar. Porque, como eu disse, antes de ser mulher, eu sou gente, eu sou uma pessoa, né? E eu mereço respeito. Então, assim, eu não gosto muito, sabe, da questão de, porque eu sou... Não, independente se eu sou mulher, eu sou profissional, eu estudei para isso. Cara, eu trabalho há mais de 30 anos para isso. Então, sim, a gente sofre preconceito do funcionário, do fornecedor, a gente sofre, mas está tudo bem, não tem o que fazer, né? Como a Eduarda falou, o que a gente está fazendo aqui é um pouquinho nesse mundão aí, que eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, quem sabe um dia lá na frente as coisas sejam diferentes. Mas é isso, gente. É isso. Obrigada. Obrigada, pessoal.